Olá, meus amores, deixa eu ver como é que vai ficar a luz melhor. Olá, maravilhosas do meu coração. Estou aqui, aonde? No meu quarto. Sim, no meu quarto. Hoje o vídeo vai ser aqui. Por quê? Não, vou falar tudo. Pera aí que eu vou falar tudo pra vocês. Calma aí. Calma aí. Vou pegar aqui o meu cimarrão que eu acabei de fazer. O que que aconteceu, Daisy? O que que tu tá fazendo aí na tua cama? O que que aconteceu? Eu não consegui fazer o vlog ontem pra vocês. Por quê? Porque ontem eu falei pra vocês que eu não tava muito legal, né? Ontem na live tava com muita dor de cabeça. Depois da live me deu mal-estar horrível, gente. O que que eu fiz? Eu organizei as minhas coisas, editei o vídeo na raça. Terminei de trabalhar, que você sabe que eu estou em outros projetos aí também. E assim, claro que tem muitas surpresas pra vocês. E outra coisa, e fiz comida. Só. Meu marido, lembra que eu falei pra vocês que o meu marido tá lá na função da parede, né? Sabe o que aconteceu? No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Deu BO, gente. Deu BO, deu BO, deu BO. Vou mostrar aqui, depois eu vou sair daqui do quarto e vou lá mostrar pra vocês. E daí, o que que eu fiz? Aí eu disse, cara, não vou conseguir gravar o vlog pra amanhã. Por quê? Porque eu almocei, lavei as coisas, gente, fiz o que deu. O Júnior ficou lá. E eu vim dormir um sono, assim, gente, dos justos, sabe? Sabe aquele soninho dos justos? Eu tava precisando que cada semana tá mais cansativa, porque o sono tá acumulando, né? E eu tô trabalhando cada dia mais. E é isso, mas eu estou em paz. Eu falei pra vocês na live, né? Então, se você não assistiu a live, assista. Eu estou muito em paz, eu estou muito feliz. Só que isso não impede do meu corpo estar cansado. Então, por quê? Porque eu tô na TPM, falei pra vocês, né? A minha tensão pré-menstrual. Tô assim numa. Não desceu ainda pra mim, eu acho que hoje e amanhã desce. Então, assim, ai, gente, até descer me dá assim um mal-estar. Eu tava em cólicas ontem. Cólica, dor de cabeça, sabe aquela dorzinha? E daí eu disse, cara, vou. O que que eu vou fazer? Eu disse, o que que eu vou fazer se eu não vou fazer o vlog? Não tem nem o que fazer, né? Eu disse, amanhã, depois que terminar a live, eu vou gravar um vídeo pras meninas, pras minhas maravilhosas. Falar sobre algum testemunho, alguma coisa assim que vocês querem saber. E sabe o que vocês me perguntam sobre a minha conversão? Como é que foi? Eu disse, ai, quem sabe hoje não vou, né? Aí o que que eu fiz? Deixei o Pietro lá tomando café, ele vai organizar a louça, a pia, que depois eu sair daqui, posso e já vou fazer minhas coisas, né? Porque hoje tem muita coisa pra fazer. E o Júnior tá lá também fazendo as coisas, o Lorenzo ainda tá dormindo soninho. Agora vai dar 10. Agora eu não sei, gente, se vai dar 9 ou vai dar 10. Acho que vai dar 9, né? Porque eu acabei a live agora. 2 horas e pouca de live de novo. Que bênção, né, gente? Tô muito feliz. Se você não assistiu, vai lá. Palavras de sabedoria, conta um pouquinho do meu testemunho, é bem legal. Bem edificante, tá me fazendo muito bem, tá? Então vamos lá. Quais são as perguntas? Teve algumas pessoas, né, que perguntam da minha conversão. Como que foi, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Alguma parte, eu não vou conseguir contar todo o testemunho, mas vou contar um pouco. O que que eu era? Quem a Daisy era? Eu era uma pessoa, gente, que eu trabalhava muito, mas eu trabalhava muito por dinheiro mesmo, sabe? Por tudo que eu não tive, escassez e tudo que acontece, isso me impulsionava a eu buscar muito dinheiro. Então, o que que acontece? Quando, eu até contei pra vocês em algum, né? Quando eu comecei a trabalhar no shopping, eu comecei a trabalhar numa loja que eu vi que eu tinha talento para aquilo. E eu não fui uma pessoa que eu pulei de loja em loja, de marca em marca, né? Eu vi que aquela marca que eu ia trabalhar, eu ia ganhar muito bem. E eu me esforcei muito, eu me dedicava muito, trabalhava pra caramba, me destaquei, cresci muito rapidamente nessa marca. E eu sempre, Deus me deu realmente um dom, assim, de vendas, de vestido, né? E não é de tudo, eu gosto mesmo de vestido e que eu mais vendo, que eu vendo na minha marca, né, é vestido e cintos. Eu tenho um dom, tanto é que a minha marca, que eu dei uma pausada nessa mudança da minha vida e tudo, eu achei que eu não ia voltar, mas Deus colocou no meu coração de volta pra eu voltar. Inclusive, se você está aqui e não sabe, eu tenho uma marca, Daisy Antunes Glow Up, vou deixar aqui o link pra vocês.
E nós vamos ter lançamento comecinho de março, então se prepare, eu quero mostrar os bastidores aqui pra vocês também, né? Então a gente vende pro Brasil inteiro cintos e vestidos. Por que cintos, Daisy? Porque é uma característica minha. Eu sempre fui uma pessoa que eu faço looks assim, eu gosto de pegar o vestido e fazer vários tipos de vestido, de usar, trocando os acessórios. Então é uma coisa que Deus me deu esse dom e sempre vende muito. Então, assim, ó, eu tenho cliente de todo lugar do Brasil. Tá, voltando lá, o que que acontece? Quando eu percebi que eu tinha esse dom lá naquela marca, eu me esforcei, cresci lá dentro. Só que apesar de eu trabalhar muito por causa do dinheiro, porque eu precisava mesmo, eu tinha o dom de desenvolver as pessoas. Então eu queria também que as pessoas que trabalhavam comigo, a minha equipe, se inspirassem em mim. Eu ia lá, fazia o que precisava ser feito para que elas viessem atrás de mim e que elas conseguissem também ter uma vida boa, viver bem, não sobreviver. Então eu sempre tive esse lema comigo. Eu trazia pessoas comigo que quisessem se desenvolver para viver, ter uma vida melhor, poder pagar uma escola particular para os filhos, poder ter uma vida boa, comer bem, toda essa questão. Então eu sempre tive esse negócio dentro de mim de dar frutos, sempre. E daí, eu fiquei alguns anos nessa marca e depois, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que tinha eu tinha um amigo que o pai dele, ele era lojista no shopping. E a gente fez muita amizade, ele admirava muito o meu trabalho, tem a minha idade mais ou menos. E ele me apresentou pro pai dele. O pai dele gostou muito do meu trabalho, me admirou e tal. E eu saí uma época dessa loja que eu trabalhava, porque eu trabalhava muito longe. Eu moro na Palhoça, trabalhava no Floripa Shopping. Pra quem não conhece, é muito longe. Eu pegava tipo uns 3 ônibus pra ir pra voltar. Só que daí, quando a gente tinha comprado aqui, ele me convidou para trabalhar numa loja feminina deles, que eles tinham masculina. Eu fui, fiquei 3 meses, não gostei, não me adaptei e saí e voltei para essa empresa que eu trabalhava, porque eles me chamaram de volta. E eu voltei e fiquei lá. Eu disse, graças a Deus, voltei, tá tudo certo. Eles até aumentaram um pouco meu salário para eu voltar. Voltei. Só que eu tinha um coração assim muito. Eu era uma pessoa que eu dependia muito do meu braço, do meu esforço. Eu realmente. Como que eu posso dizer para vocês? Eu colocava as coisas, a falta, as doenças da minha alma na satisfação de vender, de ganhar bem. Então é como se fosse o troféu, assim, meu coração ele se movia pelo status, que eu era uma pessoa que eu me destacava onde eu estava. Só que isso não tinha muito meu coração. Essa vaidade extrema, eu era uma pessoa muito, muito, muito vaidosa, mas não era uma vaidade boa, era uma vaidade extrema, eu me escondia, né? Então, o que acontece? Hoje eu percebo que a minha falta de confiança, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, ó, nunca eu ficava sem maquiagem, nunca eu ia aparecer aqui como eu apareço agora pra vocês, nunca. Eu sempre estava perfeita, eu podia pegar 3, 4 ônibus, mas eu tava sempre muito maquiada, o cabelo tudo, sempre muito arrumada, porque eu escondia a minha falta de confiança na minha vaidade. As pessoas olhavam pra mim, nossa, como ela é confiante, como ela é vaidosa, mas não, era a falta de confiança, era a semente ali de rejeição que eu tinha, de abandono, de várias coisas, né, gente, que a gente traz lá da infância. E daí o que acontece? Só que eu não tinha autoconhecimento, eu vivia a vida empurrando com a barriga. Achava que era só aquilo. Meu mundo era só aquilo, trabalhar. Eu trocava tudo pra trabalhar. Se era minha folga e eu precisava trabalhar, eu ia trabalhar. Só isso. Então, eu deixava, como se eu estivesse colocando. Até hoje eu tava lendo, eu disse que eu ia falar e eu disse, não, vou falar no vídeo. Quando a gente trabalha muito, quando a gente sai muito de dentro de casa, o que que acontece? A gente coloca a sujeira pra baixo do tapete. A gente esconde. Porque quando tu não tá em casa, pode esconder ali, entende? Porque você não enxerga, você vai escondendo. Então eu ficava escondendo, tentava me desenvolver um pouco, parava, mas a minha vida era ali. Eu era uma pessoa bitolada na situação que eu vivia. Eu não tinha sonhos, eu era muito sem empatia, sem compaixão, sem sentimento. Eu era muito focada, a ponto de passar por tudo, por cima de tudo. E sabe o que acontece? Quando, uma coisa que eu percebo muito, a minha característica,
Eu era muito motivada, tipo assim, extremo. Sabe uma pessoa que tu olha e diz, nossa, a motivação e o entusiasmo era muito forte em mim. Por isso que eu me destacava. Só que ao mesmo tempo, do nada, eu caía lá no zero. Entende? Do nada eu caía. Por quê, Deise? Vou falar pra vocês. E o que que acontecia também? O que que acontecia naquela época? Tipo, eu não dava valor, assim, pra vida que eu tinha, sabe? Eu vivia uma vida, assim, empurrando com a barriga mesmo, sabe? Escondendo a sujeira. E daí, sabe o que aconteceu? Depois eu voltei pra essa marca, evoluí, troquei de shopping e tal. E esse senhor, um dia ele falou assim pra mim, ele tinha ainda... Ele me admirava ainda mesmo eu ter deixado ele na mão, na situação. E daí ele pegou e falou assim pra mim, Daisy, eu evoluí, acho que eu passei mais uns 2 anos lá, evolui bastante. Porque a gente vai mudando de liderança, né? E a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E daí, eu sempre tive muitos bons resultados, muitos. Daí ele pegou e falou pra mim, ai, não quer vir... ele falou assim, olha, eu tenho essa loja feminina e tal, mas eu não dou conta, vem ser minha sócia. Imagina por uma pessoa que é ambiciosa, né? Ouvir isso, o que que acontece? Eu deixei o orgulho me mover. E daí eu fui. Saí dessa, pedi conta de novo dessa empresa, que eu gostava muito e fui. Sendo que o que me movia era o dinheiro e o orgulho. Daí o que aconteceu? Deu tudo certo, ficou linda a loja, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Deu tudo certo, foi incrível. Só que daí veio a pandemia. E na época eu acho muito engraçado que Deus ele me mostrava as coisas assim, sabe? Porque hoje eu percebo quantos sinais eu tive de Deus, muitos, muitos. Porque nessa época, quando eu montei essa loja, me deu vontade no meu coração, porque lá era um shopping aqui perto de casa, eu comecei a conhecer outras pessoas, né? O meu ciclo social começou a mudar. E daí me deu vontade de fazer um café para mulheres lá. Então eu tinha várias clientes, uma era coach, a outra era psicóloga, a outra era dona de uma clínica de estética. Eu comecei a conhecer bastante gente. Aí eu decidi fazer um café, foi muito legal. Gente, o vídeo vai ficar longuinho, mas eu não vou cortar ele porque não vai dar tempo, tá? Então, se tiver alguma palavra que eu repito, vocês seguem o baile, não dão bola, tá? Vamos lá. O que que acontece? Você sabe que eu faço tudo sozinha aqui, né? Aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz esse café, eu lembro como se fosse hoje, foi uma mudança de coleção, que foi em começo de março. Eu fiz esse café. E daí eu fiz um café assim, falando sobre algo, algum conhecimento, né? Deu uma palestra. Eu tenho uma amiga minha que é minha cliente, que ela era coach de imagem. Daí eu pedi pra ela lá dar uma palestra. Fiz uma parceria com ela e tal, pra cuidar mais do visual, autocuidado, essas coisas, né? Ficou muito legal. Aí eu fiz parceria com outras clientes, cada uma levou um brinde, 2, 3, 4, assim. Eu lembro que foi bastante mulheres e todas praticamente ganharam sorteio. Eu fiz um sorteio, sabe? Aí tinha o cara da Cacau Show que virou meu amigo, deu um monte de chocolate, um monte de coisa. Então foi muito legal. Foi uns prêmios muito legais, assim, tipo, colocação de cílios. Eu fiz parceria com todo mundo que eu conhecia. Teve drenagem, teve massagem, teve. Nossa! Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Foi muito legal. Até a aula de yoga tinha, tudo. E daí, sei que eu fiz esse café e eu fiquei muito feliz, porque eu estava ali servindo outras mulheres, né? Trazendo conhecimento e aquilo já estava dentro de mim. Só que, gente, foi muito inacreditável, olha só. O café foi numa sexta-feira, e a loja tava indo tudo bem, tava tudo certo. Na segunda, ó, foi na sexta. Na segunda seguinte, fechou tudo da pandemia. Foi uma coisa, lembra da pandemia? Foi do nada, assim, pá! Foi. Então, o que que acontece? O meu mundo desmoronou. Eu era uma pessoa que eu não gostava de ficar em casa, eu era uma pessoa que eu só queria trabalhar, só pensava em dinheiro e tal, não sei o quê. Tinha uma loja que eu precisava dar conta e eu vim pra casa. Fiquei enlouquecida. Aquilo foi muito difícil pra mim. Porque lembra debaixo do tapete? Que eu escondia os meus defeitos, os meus problemas, tudo de errado embaixo do tapete? Pois é, minha filha. Só que uma hora tu vai ter que tirar o tapete dali. E a pandemia foi isso para muitas pessoas, né? Porque que muitos casamentos, muitas coisas acabaram na pandemia. Porque a pandemia foi um momento que a gente teve que pegar e olhar por baixo do tapete, tirar o tapete dali para varrer.
E esse foi o pior. E daí o que acontece? Fiquei em casa, só que dentro de casa foi muito engraçado, sabe? Que foi, eu tava em casa cuidando e trabalhando ao mesmo tempo, tentando vender online e tal, o shopping tudo fechado, eu ia lá, fazia foto e tal, toda aquela coisa que todo mundo já sabe. Aí, gente, e eu tava bem focada na internet, no Instagram também, né? Só que é tudo muito instável, porque eu não tinha confiança, né? Tudo que eu fazia, eu tinha dúvida e... Ai, nossa. Ai, Jesus, uma bola de neve é minha vida. Daí, o que que acontece? Uma bola de neve no... sem chão, sabe? Ai, só na descida, ó, ladeira abaixo. Bem assim. E daí, o que que acontece? Eu comecei, aqui em casa, eu comecei a assistir uns cultos online, enquanto eu fazia as coisas em casa. E aí que pegou. Porque um dia eu peguei, tava passando o YouTube e apareceu a foto de um culto de uma mulher bem linda. Aí eu olhei assim, eu era uma pessoa que eu vivia muito pela vaidade, eu olhei, nossa, que mulher bonita, eu vou assistir o culto dessa mulher. Quem era essa mulher? Pastora Viviane Martinello. Na época, foi no começo da pandemia, ela não era tão famosa como ela era hoje, né? Eu lembro que ela tinha acho que uns 70 mil seguidores na época, hoje ela tem mais de 1 milhão, né? Então o YouTube dela não estava muito avançado, eu vi que eles estavam começando ali. E daí o que aconteceu? Eu comecei a assistir os cultos. E teve um culto que falava sobre paternidade. Eu lembro que eu senti mesmo o encontro com Jesus ali, dentro da minha casa. Eu lembro que eu tava lavando louça, eu fui pro banheiro e ali eu desmoronei. Eu desmoronei naquele momento. Não foi dentro de igreja, eu já ia na igreja, mas eu ia e voltava do mesmo jeito. Nunca senti nada e aquilo aconteceu dentro da minha casa. Só que naquele momento eu abri o coração. Naquele momento eu abri meu coração para Jesus. E daí, quando eu abri o coração, ele pegou e me fez levantar o tapetezinho da sujeira. E essa é a pior parte, porque a gente quer o lado bom, mas a gente não quer o lado ruim. E eu comecei, e naquele momento foi um processo. O que que aconteceu? Aquela Daisy que eu conhecia não existia mais. Aquela Daisy, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Aquela vaidade foi embora. Tanto é que eu fiquei muito tempo sem vaidade nenhuma, porque eu não sabia quem eu era. Porque aquele personagem que o mundo tinha feito de mim, aquele personagem já não existia mais. Não era, eu sabia que não era, era falso. Mas eu também não conhecia a verdadeira. Olha que loucura. Foi um processo. Tanto é que hoje o meu método de emagrecimento, a mentoria que eu tenho individual, é exatamente isso. É eu mostrar para as mulheres quem elas são de verdade, porque elas não conhecem. A gente tem duas identidades. A gente tem a identidade que Deus nos deu e a que o mundo colocou na gente, por conta desde lá da nossa infância. E a gente não sabe. Então eu não sabia mais quem eu era, aquele personagem já não existia mais, eu não sabia quem realmente Deus tinha me feito para ser, e foi todo um processo, foi muito tempo, gente, processo. Muito tempo. Eu comecei a falar a verdade, eu comecei a mostrar quem realmente eu tinha sido, foi um processo. E daí eu percebi nessa época que o quê? Quando aconteceu isso, Deus me mostrou que o meu casamento estava acabado. E daí muitas coisas começaram a vir à tona. Um dia eu vou entrar mais intimamente nisso para vocês, não é o tempo ainda. Mas muitas coisas começaram a vir à tona. Tudo que eu achava que era sólido nunca foi sólido. Nunca foi sólido, nunca foi verdadeiro. Por quê? Porque foi construído nas coxas. Foi num sacrifício sem sentido. Porque uma coisa é você passar pelo desconforto com sentido. Mas outra coisa é você na burrice, na tolice. Então hoje eu entendo que tudo que eu fiz, corri na força do meu braço, foi na tolice. Entende? Eu acreditava em Deus, mas eu não vivia como filha de Deus. Eu acreditava em Deus, mas eu não deixava Ele fazer por mim. Eu só achava, eu falava de Deus, eu sempre falei muito de Deus, mas eu não conhecia. Lembra da mensagem de Jó? Lembra da mensagem de Jó que ele fala? Eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de perto. É isso.
o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é isso. É você conhecer a tua essência, que vem de Deus. Daí foi isso, gente, foi um processo muito longo. Praticamente eu separei do meu marido, assim, não saímos de casa, mas a gente passou por muito sofrimento, muito sofrimento. Muito sofrimento. Para algo ser restaurado, precisa vir a humilhação, a queda, o arrependimento de verdade. O que é o arrependimento de verdade? Deixar de pecar. Então é um processo. Se as pessoas acham que conhecer Jesus é tudo maravilhoso, realmente. A gente tem uma paz que excede todo entendimento, mas a gente vai passar por grandes guerras. A diferença é o seguinte: quando você passa pelas guerras, pelas lutas sem Deus, você não tem esperança, você não sabe o que vai acontecer, você não tem alegria no sofrimento, você não tem paz. Mas quando tu passa com Deus, é como se tu estivesse andando sobre as águas. Agora mesmo, eu estou andando sobre as águas, porque muitas coisas estão acontecendo, o mundo espiritual se move na minha vida, porque eu estou fazendo coisas para Deus, a minha vida toda está mudando, e eu estou aqui falando para vocês, estou na paz. Por quê? Porque eu sei que tem um sentido, eu sei que tem um sentido, eu sei que tem esperança, eu não me preocupo mais com o futuro, eu não tenho mais medo do futuro, porque eu sou uma mulher restaurada em Deus, entende? As minhas atitudes mostram isso, os frutos que eu tô dando mostram isso. E é isso, e daí que eu passei. Só que o que acontece, gente? Aconteceu uma coisa muito. O que acontece? As pessoas que conviviam comigo, o meu marido, ele não me conhecia mais, não me reconhecia, ele falava assim: nossa, eu não sei mais quem eu tô casada, eu não sei mais quem é você, porque eu mudei completamente as minhas atitudes. Foi uma mudança radical. Aquela mulher que escondia atrás da vaidade parou de ser vaidosa, aquela mulher que vivia sensual parou de ser sensual, porque eu não sabia, eu queria me esconder do mundo. Aquela mulher que vivia correndo atrás do dinheiro, que gostava de estar trabalhando e se esforçando e bababá, ela que não queria mais, ela só queria ficar em casa. Eu dava glória a Deus quando eles prorrogavam mais o tempo para ficar em casa. Então tu pensa como que foi isso pro meu sócio. Foi um baque. Hoje eu tenho, na época eu não tinha noção, mas hoje eu tenho uma noção de entendimento diferente. Por quê? Porque a gente começou a discutir muito, porque eu só queria falar de Deus. Eu fiquei muito radical. Eu só queria botar, a minha loja era enorme, eu só queria botar louvor do alto. As pessoas não entendiam, as pessoas falavam mal. Tem gente que não queria ficar dentro da loja, cliente que não queria entrar. Porque a gente tem que ter o quê? Sabedoria. E a sabedoria, ela vem com temperamento. Só que na época eu não sabia o que era temperamento. Lembra que eu era 880? Então. Não queria mais trabalhar. Aí a gente começou a discutir muito. Por quê? Porque ele conhecia uma. Ele fez sociedade com uma Daisy. Aquela Daisy não existia mais, tinha morrido. E aí? Aquela mulher sensual que vendia todas as roupas que eu usava, já não tava mais ali. E nisso a gente teve uma briga uma vez por telefone muito feia, mas muito feia. E do nada eu disse que eu não ia mais. Acabou por ali. Só que eu fui muito responsável. Eu sei que eu tomei uma atitude, não é porque, gente, a gente pensa assim, não é porque a gente... O que vem hoje no meu entendimento? Não é porque eu estou em Cristo que as minhas atitudes são todas refletem Cristo, não. Por isso que a gente precisa buscar a sabedoria. Porque quantas vezes a gente se converte, a gente não sabe, a gente tem atitudes imaturas ainda. Nós somos bebezinho na fé. Então eu entendo que eu tive uma atitude muito imatura. Eu deixei ele na mão. Entende? Eu sei que foi difícil pra ele. E pra mim, assim, gente, eu não quis mais. Eu larguei do dia pra noite e não fui. Não fui nada. Fiquei sem R$1, não recebi. Durante mês, eu fiquei 6 meses em casa.
6 meses em casa, cuidando da minha casa, sendo uma mulher virtuosa, buscando conhecer mais a palavra, tudo. Mas eu não tinha sabedoria. Eu era muito bebezinha na fé, sabe? Hoje eu quero falar pra você, não se engane, não acha que a gente ir pra igreja, que a gente buscar o Senhor é suficiente, não. É praticar a sabedoria todos os dias, é buscar entendimento, conhecimento. Não é porque eu estava num lugar que eu achava que não era de Deus pra mim, que eu tinha que tomar a atitude que eu tomei. Claro que não, eu fui irresponsável. Hoje eu tenho clareza sobre isso. E ainda eu levava o nome de Deus, que eu falava, Deus não quer isso pra mim. Eu dizia, Jesus não quer essa vida pra mim. Não era. É porque eu tava levando uma vida errante, mas não tinha a ver com o meu trabalho, tinha a ver com tudo. Com tudo. E eu quis mudar tudo da noite pro dia. Só que como eu quis mudar tudo da noite para dia, o que acontece? Eu fui tão radical que eu acabei prejudicando as pessoas que confiaram em mim, as pessoas que me deram oportunidade, sabe? Então isso é muito sério, por isso que eu decidi falar isso para vocês. Isso é muito sério. E daí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei em casa, eu não tinha mais vontade de atender cliente, eu não tinha mais vontade de trabalhar. Não tinha. É isso. E daí veio o próximo processo. Só que o próximo processo eu vou contar pra vocês amanhã, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Mas tem muita história que eu quero contar pra vocês. E assim, não esqueça, eu não sei qual é a tua história, mas a tua história é só tua. E nós temos o poder, eu vou dizer pra você, a gente tem, na verdade não é o poder, a obrigação de pegar a nossa essência, a nossa história, quem a gente é em Deus e multiplicar no mundo, transbordar, porque a tua história vai conectar outras pessoas e vai ajudar outras pessoas a ter esperança, entende? Então, se você é essa mulher que você sabe que você tem um chamado, que você tem algo para fazer para Deus e você não consegue, se prepare, porque tá nascendo algo aqui no meu coração. Eu tenho um projeto que eu estou aqui, trabalhando em cima, que vai poder te ajudar. Eu vou caminhar contigo e com outras mulheres também, que têm o mesmo objetivo de destravar, saber realmente quem é, ter atitudes de uma mulher com sabedoria. E quando a gente caminha com essas pessoas, a gente fica muito mais perto, entende? É muito mais fácil da gente acertar. Por quê? Porque nós estamos caminhando com pessoas que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo entendimento. Se naquela época eu tivesse pessoas perto de mim, tivesse entendimento para me aconselhar, para dizer, Deise, olha só, eu sei que tu tá com boa vontade, mas essa atitude não é uma atitude digna. Jesus não ia ficar feliz de você deixar as pessoas na mão, independente do que for, entende? Mas eu não tive. Por isso que hoje eu estou aqui todos os dias no YouTube para você, todos os dias trazendo às vezes é uma palavra pequena, mas é uma palavra que é da minha história, que fez sentido pra mim, que faz bem pra mim. É algo que eu deveria ter aprendido lá atrás, não aprendi. Então hoje eu tô te falando, se você é essa mulher que quer caminhar com outras mulheres dessa forma, a gente se melhorar dia após dia, todo ano de 2025, se prepare, que algo novo está chegando e eu quero que tu escreva aqui. Deise, eu quero caminhar com essas mulheres, eu quero buscar sabedoria e entendimento todos os dias da minha vida, porque eu tenho uma história e eu sei que a partir da minha história, outras histórias virão. Você tem o poder nas suas mãos, o poder de fazer a tua história virar outras histórias. O que eu faço aqui todos os dias com vocês? Eu peguei a minha história e eu decidi cravar uma bandeira e dizer, eu passei por isso, eu sofri, mas valeu a pena, porque hoje eu tenho uma história para contar, eu tenho uma história para inspirar outras pessoas e dizer, eu passei por isso, eu errei pra caramba, eu fiz as pessoas sofrer, como nunca eu imaginei que eu ia fazer, mas, porém, todavia, eu aprendi o caminho certo, eu aprendi o caminho da vida, e hoje eu estou aqui para incentivar vocês a usar a história de vocês, a dor de vocês e fazer propósito e ser propósito nesse mundo. Entende que nós temos esse chamado? Entende que nós temos um chamado que grita dentro da gente? Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, eu tenho certeza que você não é qualquer pessoa.
Você não é todo mundo. Entende que você não é todo mundo? Que você é escolhida? Que você é escolhida? Porque só uma mulher que é escolhida para ouvir isso. Então, a tua história, eu declaro que a partir de hoje, a tua história vai virar história para o mundo. Tu vai, a partir da tua história, tu vai deixar um legado nesse mundo e eu estarei de mãos dadas contigo e outras mulheres também. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade de mulheres que provocam seus milagres, comunidade de mulheres que provocam seus milagres, deixa aqui, Daisy, eu quero, só escreve, Daisy, eu quero fazer parte dessa comunidade, que você vai ter uma surpresa aí, se prepara. E não vai ser caro não, né, gente? Não vai ser nada absurdo, vai ser uma coisa assim, ó. Olha, você vai ficar de cara, se prepara. Quer conhecimento? Quer andar com pessoas com sabedoria? Quer andar com pessoas construindo, subindo a sua montanha com pessoas que estão subindo a sua também? Quer inspiração todos os dias? De mãos dadas todo santo dia? Durante todo o ano de 2025, se prepare, porque vai ser incrível. Amém? Então espero aqui e amanhã eu vou trazer o restante. O restante não, né? Mais uma parte dessa história para vocês. Um beijo. Deus abençoe. Até amanhã, 6:01 da manhã e depois 12:00 com a continuação do meu testemunho.